TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 22 de julho. Eu sou o Peterson e, como vocês podem ver, o nosso programa de hoje está começando de uma maneira um pouco diferente. Vamos começar com a nossa entrevista. Nós já estamos aqui ao vivo com o Rogério Guimarães, que vai conversar um pouco com a gente sobre questões do meio ambiente, mais especificamente das eleições do CONDEMA. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde, Peterson. É um prazer grande estar contigo aqui. Um prazer te receber aqui também. Antes da gente ir realmente para o nosso assunto, falar do meio ambiente, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Bom, eu sou Rogério Guimarães, eu sou advogado e eu atuo na questão ambiental de Petrópolis há mais de 35 anos. Perfeito, Rogério. Então a gente veio hoje conversar mais especificamente sobre a questão das eleições do CONDEMA, mas para o nosso público entender bem, vou te pedir para explicar o que é o CONDEMA. O CONDEMA é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis. É fundamental que a gente participe, que a sociedade civil participe do CONDEMA, porque ali nós levamos uma outra visão, que não a do poder público. Esse CONDEMA, ele é bipartite, né? Ele tem metade do poder público e metade da sociedade civil, que inclusive vai ser objeto de uma eleição agora. Então, algumas entidades levam a sua visão, a Associação de Moradores, a própria OAB, que eu faço parte, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, nós também participamos, algumas universidades locais também participam, conselhos de engenheiros, de arquitetos, urbanistas, várias entidades participam, levando uma outra visão para o poder público. E essa questão do meio ambiente, a gente precisa destacar que é muito importante para qualquer cidade. E aqui em Petrópolis nós temos realmente um município que tem essa questão muito presente. A gente pode ver nas ruas da cidade, a gente tem muita árvore, falando de um jeito mais simples mesmo. Sim. Numa visão um pouco mais simples, a gente tem muita árvore, a gente tem toda uma vegetação envolvendo a nossa cidade, e é aquele negócio, a gente está no meio da vegetação, não o contrário como acontece em algumas cidades hoje em dia. Eu tive recentemente no Rio de Janeiro, participando de um evento sobre meio ambiente, e tinha um município lá que tinha 2% só de cobertura vegetal. 2%, 98% dele era urbanizado e o secretário de meio ambiente estava ali realmente passando muito aperto. Petrópolis não, você falou muito bem. Petrópolis a natureza abraça, né? A natureza é muito presente. Mas você não pense que está fácil não, porque nós temos já hoje bolsões de calor e nós estamos enfrentando alguns problemas de falta de cobertura vegetal nas calçadas de Petrópolis, especialmente para os distritos de Secretário e de Itaipava, acredite se quiser. Lá o clima é um pouco mais quente e está faltando cobertura vegetal, especialmente nas vias. E é importante destacar, né, que justamente uma coisa gera outra. A falta da vegetação gera o aumento da temperatura em certas localidades, não é mesmo? É verdade. Eu sempre digo isso, para você combater o aquecimento global só tem um jeito, que é plantando árvore. Não tem jeito. E você tem que começar agora, porque uma árvore tem uma curiosidade. Uma árvore demora 20 anos para crescer, mas você corta ela em 20 minutos. E é muito fácil você cortar uma árvore. Agora, plantar e fazer ela crescer é a grande dificuldade. Mas, Hugo, a questão ambiental ela não se prende só às árvores, não. Nós temos também o problema do saneamento básico, que é um problema a ser enfrentado em Petrópolis, o fornecimento de água, nós temos também poluição sonora, nós temos poluição visual. Poluição visual em Petrópolis, esses fios abandonados nos postes, entendeu? Isso é uma questão a ser enfrentada. Então, a poluição do ar, a poluição sonora, a poluição das águas, e tudo isso o CONDEMA debate ali, sempre de um nível muito elevado. Lá nós não trabalhamos com achismos, a gente trabalha realmente embasado. Por isso que a gente pede que na documentação a ser apresentada para as entidades que queiram participar do CONDEMA, que elas tenham no mínimo 2 anos de
constituição e que tenham atividades ligadas ao meio ambiente. Perfeito, realmente é um trabalho muito importante, como você mesmo acabou de destacar, que apesar de, quando você fala de meio ambiente, você pensa no simples, como eu já tinha dito, você pensa na árvore, você pensa num gramadinho, mas não é isso. O meio ambiente envolve toda uma esfera, envolve toda a cidade. A parte que é urbanizada está envolvendo o meio ambiente de uma maneira muitas das vezes negativa, a gente tem que destacar isso. Então, a gente tem que entender que, apesar da gente ter essa pequena impressão que o meio ambiente só envolve as coisas um pouco mais naturais, algumas coisas que você pensa mais específicas, mas na realidade não se limita a isso. É uma questão muito, muito maior do que isso e que afeta não só o meio ambiente, mas o meio ambiente afeta o transporte, o meio ambiente afeta a circulação de pessoas, o meio ambiente afeta, a gente tem que destacar as questões geológicas da nossa cidade, né? A gente tem uma cidade muito vulnerável geologicamente, geohidrologicamente, e o meio ambiente está diretamente ligado a isso. Na verdade, as questões geohidrológicas são parte das questões ambientais. Você falou muito bem. Na verdade, o meio ambiente ele capilariza, né? Você falou aí do problema da mobilidade urbana. Petrópolis tem um problema das montanhas, tem um problema da ocupação dos morros, que diminuiu bem. Então a gente está conseguindo superar tudo isso. O problema das perdas de vidas humanas, nós perdemos quase 1.000 pessoas em 10 anos. Isso é um absurdo, se você parar para pensar. A impermeabilização do solo, que aumenta o nível dos rios. Então, são vários problemas a serem enfrentados e tem um detalhe. Esses problemas têm que ser realmente enfrentados porque a mudança climática ela não tem mais volta. Entendeu? As chuvas vão continuar torrenciais, o calor vai continuar elevado, isso impacta na vida animal também, que é outro problema que a gente enfrenta aqui, ou aumenta demais uma determinada população, ou você suprime essa população animal. A poluição das águas, você hoje, por exemplo, nós temos aqui o rio Piabanha. Piabanha é o nome de um peixe, que está extinto na nossa região. E você vê como é que ele era abundante, porque ele dava nome ao rio. Então hoje a gente não pode falar em reintrodução de espécie, pelo menos desse peixe, porque o rio é poluído. Isso é um problema a ser enfrentado. São várias questões que vão gerando um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, como você mesmo disse, ou gera um aumento do nível de uma espécie, ou gera extinção de outra, e são várias questões que um pontinho aqui vai atrapalhando o outro, vai virando uma bola de neve e só vai piorando a situação que já está complicada, como você mesmo disse. Agora a gente está num ponto que a gente tem que combater, porque reverter já foi, né? O que eu prego? Eu prego desenvolvimento sustentável. Não tem como você parar de existir, eu não tenho como parar de existir, não tem como nós não usarmos sabonete, não tem como nós não usarmos detergente para lavar a louça. Então nós temos que minimizar a nossa existência, o mínimo impacto. Nós temos que realmente reciclar, reaproveitar, diminuir o uso de algumas coisas. Eu fico olhando no mercado, a pessoa compra um chuchu, bota esse chuchu num saco plástico e esse saco plástico vai numa bolsinha plástica. Não faz o menor sentido. Nós temos que usar bolsas retornáveis, nós temos que ser ambientalistas mesmo. E eu sempre digo o seguinte, se você parar para perguntar às pessoas quem é ambientalista, todo mundo se identifica como ambientalista. Eu digo que isso é igual a ser legal. Mas você é mesmo legal? Você é realmente um ambientalista? Você faz a coisa certa? Você encaminha as embalagens dos produtos que você usa para reciclagem? Você tem uma preocupação com a sua minimizar o seu impacto no dia a dia? E são questões que as pessoas têm que hoje, por uma emergência climática que a gente está passando, elas têm que avaliar e implementar principalmente. E é algo que precisa realmente de uma atuação completa da população. A população é a principal envolvida nessa situação e precisa contribuir com os diferentes pontos com essa minimização dos impactos. Mas agora a gente já falou bastante desse tema no tópico um pouco mais geral, falando do meio ambiente, mas agora partindo justamente para o nosso tópico da entrevista, que é sobre as eleições do Condema. Já sabemos que é o Conselho Municipal aqui de Meio Ambiente de Petrópolis, e vai ter a eleição daqui a pouco, não é mesmo? Sim. As eleições vão acontecer dia 7 de agosto e as entidades que tiverem interesse em participar podem levar a sua documentação até a Casa dos Conselhos, fica na Avenida Keller, ali onde é a própria prefeitura, entregar
ou de maneira física ou de modo virtual. Você tem que ter mais de 2 anos de constituição, uma entidade devidamente regularizada e registrada em cartório, e a ata da última eleição, para que a gente possa saber quem são os diretores. E ter também uma afinidade com o meio ambiente. Então, mas de qualquer sorte, mesmo que você não se encaixe nisso, e como você bem falou, o meio ambiente ele capilariza, ele está em todos. As outras entidades podem assistir às reuniões, elas podem se inteirar disso, podem levar alguma demanda, mas não é o caso para já. Para já, o que a gente quer é que a população, as entidades participem do CONDEMA. É muito importante que a sociedade civil se faça presente para levar as demandas, para ouvir, para serem ouvidas também. Então, repetindo, os atos constitutivos, com mais de 2 anos, a ata da última eleição registrada em cartório e também levem isso lá na Casa dos Conselhos. E a eleição vai acontecer no dia 7 de agosto, no próximo mês. Perfeito, então já sabe, no dia 7 de agosto acontece essa eleição e um ponto que o Rogério destacou que é essencial é a sociedade civil levar as demandas. Porque muitas vezes o CONDEMA, ou não, isso não se restringindo apenas à questão do CONDEMA, mas muitas vezes o poder público, os diferentes meios de poder público, sendo o Estado, o governo federal ou as próprias prefeituras, querem ajudar, querem fazer algo, porém não sabem exatamente qual é a demanda da população. Isso só é possível de ser identificado muitas das vezes com a própria população, com a própria sociedade civil, levando o que precisa, levando o que necessita, não é mesmo? E você falou muito bem, porque às vezes uma rua dentro de uma comunidade, você vai em determinado bairro, o bairro é maravilhoso, mas lá no fundo, de repente, tem uma pequena demanda, tem uma supressão de vegetação, tem um esgoto correndo a céu aberto, então a gente leva. Paralelo a isso, nós temos também o Fundo de Meio Ambiente. O meio ambiente recebe um pequeno repasse do ICMS verde, que Petrópolis está bem conceituado. São critérios que você vai cumprindo para você receber melhor o repasse do ICMS verde. E um percentual desse vai, obviamente, para o município e também um percentual vai para o Fundo de Meio Ambiente. Então, às vezes, você quer fazer uma determinada atividade numa comunidade, num colégio, e nós temos também fundo para isso. Claro que atendendo aos requisitos, não é um oba-oba. Atendendo os requisitos legais, nós conseguimos também implementar isso. E é muito interessante esse trabalho, e o ponto que você levou de levar para uma escola, coisa do tipo, porque esse trabalho das pautas de meio ambiente é muito sobre conscientização. Porque, como a gente destacou, a participação da população é o que move isso, seja levando a demanda ou realmente mudando alguns preceitos, realmente fazendo uma redução dos impactos, e a pessoa precisa ser conscientizada. E o melhor momento para conscientizar uma pessoa é quando ela está naquela parte da formação, quando ela é mais nova, que ela vai um dia, em algum momento, vai se criar uma pessoa já consciente. É muito mais fácil você ensinar para uma pessoa enquanto ela ainda está aprendendo do que quando ela já está formada, não é mesmo? Hugo, a educação ambiental é fundamental. A educação ambiental é um degrau para nós chegarmos numa coisa maior que eu defendo hoje, que é a cultura ambiental. Nós temos a nossa cultura de tomar o café da manhã com fruta e café com pão. Nós temos o critério de almoçar sempre no mesmo horário. Nós temos a cultura do banho diário. Mas nós precisamos também ter uma cultura ambiental. Aquela mesma cultura que eu me referi de economizar a água do chuveiro, usar menos detergente, não jogar lixo no rio, não jogar lixo no chão. A campanha da OAB desse ano, de 2025, foi uma campanha muito curiosa, me permita. Claro. Ela se chamou O Mar Começa Aqui. Essa década, de 2021 a 2030, foi declarada pela ONU como a década dos oceanos. E eu fiquei pensando como é que Petrópolis, né, poderia participar, nós que já estamos a 100 quilômetros do mar, né? E o jeito que eu encontrei foi esse, chamar a atenção para o lixo que cai no chão. Esse lixo que cai no chão, quando chove, ele vai para dentro do bueiro, ele cai dentro do rio, em 3 meses ele está no oceano. Então o oceano começa
na rua da sua casa, ele começa no centro da sua cidade. E a nossa campanha foi exatamente nesse sentido, de alertar as pessoas para isso, e a campanha se chamou O Mar Começa Aqui. Você vai ver aqui no Centro Histórico de Petrópolis, em algumas pontes, em alguns bueiros, pintado, né? O mar começa aqui, exatamente nesse sentido. Perfeito, uma campanha bem interessante, e aquela é uma situação que acontece muitas vezes também. Às vezes a gente não pensa, algo que acontece tão normal, a gente não estou dizendo que é certo de maneira alguma, mas você vê um pouco de lixo no chão, acontece, a gente vê, é algo que ainda a sociedade ainda está combatendo, é um problema que a gente já identificou há bastante tempo e que ainda está sendo combatido. Mas às vezes você vê o lixo no chão e você fala, é um lixinho, é um papelzinho. Mas você não pensa que conforme vai passando o tempo, e é um lixinho aqui, um lixinho ali, e é um pouco de lixinho aqui, um pouco ali, que vai se tornando uma pilha de lixo grande, e vai indo para o mar, e os problemas só vão aumentando. A gente tem que combater a questão aqui, que vai chegar no mar, vai se tornar um problema grande, vai se tornar uma onda de problemas, vamos dizer assim, né, fazendo um trocadilho com a questão do mar, vai se tornar uma onda de problemas e que pode ser amenizado com uma pequena ação. Aqui em Petrópolis, a 100 quilômetros do mar, a gente está combatendo uma onda que vai vir do oceano. Hugo, as pessoas, por exemplo, um computador usado, uma televisão antiga, as pessoas têm uma preocupação onde é que é o descarte certo. Às vezes um lacre de latinha de alumínio cai no chão, ninguém abaixa para pegar. É essa poluição que a gente está se referindo, é a micropoluição. Tem uma outra poluição também muito interessante, que é o plástico de uso único, um canudo. Você abre um canudo, um copinho plástico, você tomou um pouquinho de água e descartou. Hugo, esse copo tem uma problemática séria. Para ele chegar até você, a produção, porque ele vem do mar, ele vem do petróleo que é extraído em alto mar, é transportado de navio, é processado em indústria extremamente poluente, que são as refinarias. Depois isso é transportado até a sua cidade, depois para você usar minutos, né? E isso vira um problema ambiental grave. Nós também chamamos a atenção para esse plástico de uso único, um canudo. Às vezes você pega um canudo, tomou um refrigerante, alguns mililitros, e descarta aquilo. Então, o que a gente também prega é o consumo responsável. Porque, como você bem falou também, a população é o sujeito ativo e passivo. Então ela tem uma responsabilidade de fazer dar certo. Agora, porque se der errado, ela também é o sujeito passivo disso. Ela vai sofrer as consequências, ou através de uma chuva, uma enchente, um desmoronamento. É um problema sério. Um problema sério e que tem que ser combatido no início, tem que ser combatido por toda a população, porque nós somos os agressores e também somos as vítimas do problema. Exatamente. Rogério, tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre as eleições do CONDEMA ou sobre essa questão do meio ambiente no geral? Não, eu queria reforçar que é importante que as entidades participem, que estejam lá. Não é uma eleição concorrida demais, mas é importante que a gente se faça ver e ser visto, entendeu? A gente tem demandas, porque acontece muito também, Hugo, das pessoas, eu não soube disso. Não, esse bate-papo aqui é muito importante para levar essa consciência ambiental e para mostrar que a população pode ter voz. E essa voz é lá no CONDEMA. Até dia 31 de julho, Casa dos Conselhos, leve a sua documentação, pode entrar no site da Casa dos Conselhos, pode entrar no site do CONDEMA e ali vai ter as informações que faltam. Perfeito, gente. Então já tem todas as informações para essa eleição que vai acontecer no dia 7 de agosto. Rogério, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar sobre esses tópicos tão importantes aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado pelo espaço. A OAB Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto te agradece. Perfeito. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa primeira entrevista, mas fique por aqui para o Correio Petropolitano Debate. Logo, logo estará de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Estamos de volta e olha só, como de costume, vamos começar o nosso segundo bloco com a previsão do tempo. Hoje já é terça-feira e é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o dia nos próximos dias da semana. E a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai começar a trazer essas informações para a gente, mais especificamente da quarta, o dia que marca oficialmente o meio da semana. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura? Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde ao nosso telespectador. Bom, como você falou, como de costume, né? Então vamos seguir os nossos costumes.
começando a previsão de Nova Friburgo, né? Onde o dia deve ser um dia de sol com algumas nuvens durante todo o dia. E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis a situação muda um pouco. A quarta-feira deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Petrópolis, as pancadas de chuva se mantêm na parte da noite, mas antes disso, sol e muitas nuvens devem aparecer durante a parte da manhã e da tarde. As temperaturas na cidade imperial devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Agora, partindo para Paraíba do Sul, na verdade para a região centro-sul, né? Em Paraíba do Sul o dia deve ser parecido com o de hoje. A quarta-feira deve ter sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas na cidade podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em 3 dias ainda na região centro-sul, esse calor esperado em Paraíba do Sul se mantém. São previstas temperaturas variando entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. E o dia deve ser de sol com algumas nuvens e não chove. Hugo, a gente pode perceber que essa semana as temperaturas realmente aumentaram, porque na semana passada, não sei se você se lembra, nós conversamos aqui como as mínimas estavam ali entre 9, 10 graus por aí, e inclusive eu fiz uma reportagem que estava 0,5 graus em Friburgo, então você vê a diferença, por exemplo, em Paraíba do Sul já está com máxima de 27, olha a diferença e ainda há previsão de chuva para alguns municípios. É verdade, é uma diferença gritante. A gente viu, a gente já está no inverno, mas o frio que fez na semana passada foi realmente fora da curva. Fez muito frio e agora a situação está normalizando um pouco, as temperaturas estão subindo. E a gente tem que admitir, né, Jonathan? Lá na região centro-sul, Paraíba do Sul com 27 e 3 dias com 28, já dá para considerar um calorzinho. A gente não vai dizer que está quente, porque a mínima ainda é de 14, então faz um pouco de frio e também faz um pouco de calor, aquela temperatura um pouco mais amena. Mas comparando a semana passada, a gente tem certeza. Esquentou um tanto. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo um pouco mais quente para quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, a gente vai falar agora, é claro, da situação do transporte público aqui em Petrópolis, que está ganhando novos capítulos nessa novela que parece interminável para a população. A União da Juventude Socialista de Petrópolis realizou a UJS nesta segunda-feira, dia 21, uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus aqui na cidade. Além do protesto, o grupo lançou um abaixo-assinado contra o aumento da tarifa do transporte público. Você vai acompanhar agora uma matéria feita pelo Jonathan Jorge, que estava aqui com a gente, sobre este assunto. A passagem de ônibus em Petrópolis aumentou à meia-noite de terça-feira. O novo valor foi homologado pela 4ª Vara Civil da cidade, após estudo encaminhado pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans. A manifestação contra o aumento da passagem ocorreu aqui na Praça Dom Pedro, no Centro Histórico. Apesar disso, a partir de terça-feira, dia 22 de julho, a tarifa do transporte público vai passar a custar R$ 5,90. O reajuste representa um aumento de 11,3% em relação à antiga tarifa de R$ 5,30. O documento que justifica o reajuste também inclui uma revisão dos dados de demanda e oferta do transporte público na cidade. Apesar desse aumento, as empresas Cidade Real, Turp Transporte e Cidade das Hortênsias, que operam o sistema de ônibus em Petrópolis, entraram com uma ação na Justiça pedindo um valor ainda maior, R$ 6,40. Segundo elas, há um desequilíbrio financeiro nos contratos e o setor vive uma situação de calamidade. E depois dessa manifestação, o caos continuou aqui na cidade. Mais uma vez, os petropolitanos, usuários do transporte público, foram pegos de surpresa, com mais uma paralisação dos rodoviários da empresa Turp Transportes na manhã desta terça-feira. Alguns petropolitanos não conseguiram nem mesmo chegar ao trabalho. E além dessa situação, a Prefeitura de Petrópolis informou durante a madrugada de terça que o pedido do aumento da passagem não foi homologado na Justiça e permanece em R$ 5,30. Eu até falei com o meu chefe que não tem condição de eu trabalhar hoje, porque como é que eu vou sair daqui a pé
ou de bicicleta, seja o que for, não tem condição. Eu saí daqui do centro da cidade para ir no Cid Carneiro trabalhar. Não tem outra opção, é voltar bem para casa e perder o dia, infelizmente. Os rodoviários da empresa Turp Transportes realizaram mais uma paralisação nas linhas da empresa, quando os coletivos não chegaram a sair da garagem. Esta é a terceira vez em menos de um mês. Os usuários do transporte público em Petrópolis foram surpreendidos pela paralisação dos serviços, logo no início da manhã. É o caso do Felipe, que tentava retornar para casa, após passar a madrugada no trabalho. Estava saindo do trabalho agora, fiquei sabendo num serviço que não tem ônibus da Turb. Eu acho que certo a paralisação, mas, prejudica o trabalhador também. Vou tentar pegar um táxi agora. E aí? A empresa vai me ressarcir o dinheiro? Quebra, né? Quebra a gente, né? Difícil. Por volta das 10h40 da manhã desta terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que os rodoviários da Turp entraram em paralisação por conta do não pagamento do adiantamento salarial, que deveria ser efetuado até o dia 20, conforme o acordo coletivo da categoria. Além da paralisação, o transporte coletivo em Petrópolis enfrenta ainda uma outra batalha. A tarifa seria reajustada a partir desta terça-feira, mas nesta madrugada, perto de 1h da manhã, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma nota relatando que o preço da tarifa permanece em R$ 5,30, até que o juiz da 4ª Vara Civil homologue o pedido feito pelo município. Na noite de ontem, o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, havia informado que o reajuste no valor da tarifa para R$ 5,90 já valeria a partir da 1ª hora desta terça-feira. Nós conseguimos agora na Justiça bloquear o aumento da passagem de ônibus. Ou seja, hoje, dia 22/7, terça-feira, não teremos aumento da passagem, até que o processo seja definido no seu mérito. Então você que pagará em dinheiro pagará R$ 5,30 e você que pagará em cartão. Caso pague R$ 5,90, o seu valor será ressarcido no próprio cartão. Tá? Então todos terão direito a pagar os R$ 5,30 ou R$ 5,15, de acordo com o que está estipulado no processo atual. O preço atual já não agrada a população, muito menos um novo aumento no valor. Isso é um absurdo, né? Essa passagem eu acho que está muito cara. Petrópolis você anda 10, 15 minutos, paga R$ 5,90, quase R$ 6. Então é um absurdo, viu? Aí está esfolando os passageiros, né? É muito caro essa passagem. Passagem de R$ 5,90 nessa cidade, não tem como. Não tem como. E eu fiquei sabendo que o Cetranspetro está querendo aumentar para R$ 6,40. Cara, para pensar, R$ 6,40 numa passagem para tu andar 10 minutos, 25 minutos. Não tem como, não. Eu achei absurdo, né? Um abuso, porque foi um aumento assim inesperado, né? E um valor muito alto, uma diferença grande. De R$ 5,30 para R$ 5,90, né? Foi um aumento realmente absurdo. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes apresentou ao juízo uma planilha detalhada, conforme foi determinado pela decisão judicial dentro do prazo que foi dado e como prevê o contrato, mas ainda não houve decisão homologada nem mesmo a sentença. Ou seja, as empresas não podem realizar a cobrança de um novo valor até a decisão da Justiça. E ainda hoje, às 15h, será realizada uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis para discutir o reajuste da passagem. Além disso, a nossa equipe entrou em contato com o Cetranspetro pedindo um posicionamento sobre a divulgação do aumento da tarifa de ônibus, mesmo não havendo decisão judicial. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. E olha, gente, essa matéria foi feita há poucos, foi feita nesta manhã pelo Gabriel Toledo, e a Mariana Braga está nas ruas para dizer como que está nesse momento. A gente já está aqui ao vivo com ela, ela está lá no terminal rodoviário do centro e vai conversar um pouco com a gente, mostrar um pouco dessa situação. Boa tarde, Mariana, tudo bem? José Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Agora são 12h35 e a paralisação da empresa Turp Transporte segue sem previsão de retorno. Ela é diferente das outras paralisações, essa começou logo no início ali da madrugada, então os ônibus nem chegaram a sair da garagem. Algumas pessoas conseguiram se organizar para ir para o trabalho e para fazer seus compromissos do dia. Diferente da última paralisação, né, que ocorreu por volta ali das 2h, em que as pessoas foram totalmente foi do nada, né, pegou todo mundo desprevenido. Essa pelo menos foi de madrugada, vocês conseguiram se organizar um pouco melhor. E agora, vocês podem ver nas imagens que eu fiz agora há pouco, aqui da rodoviária,
A rodoviária tá tranquila, tá cheia, porque as pessoas estão pegando os ônibus Cidade Real, Cidade das Hortênsias. Então, os pontos, as filas estão grandes, as pessoas estão procurando o ônibus. A única solução, né, que tem são Cidade Real e Cidade das Hortênsias. Esse ponto aí que está aparecendo na tela é o ponto da Turp, está totalmente sem ônibus, né? Não tem ônibus da Turp circulando na cidade neste momento, 12:30, assim como de manhã começou. E como a gente viu na matéria do Gabriel Toledo, algumas pessoas, principalmente quem trabalha de madrugada, não conseguiu voltar para casa, teve problemas para voltar para casa. E olha, eu mesma conversei com algumas pessoas que necessitam de ônibus da Turp para ir para o trabalho, para fazer seus compromissos do dia. Eles tiveram que vir de carona ou de carro de aplicativo, alguma coisa assim. Olha, agora a gente ainda não tem previsão de retorno dos ônibus da Turp Transporte, mas a gente vai continuar por aqui acompanhando tudo. De volta com você. Perfeito, Mariana. Sem dúvida nenhuma, nossa equipe vai continuar apurando essa situação e assim que a gente tiver um retorno, assim que a gente tiver uma previsão, é claro, a gente vai trazer para vocês aqui na TV Correio da Manhã, trazendo sempre as informações da cidade. Mariana, muito obrigado pelas suas informações e aquele negócio, vamos seguir acompanhando essa situação que já se tornou rotineira, né? 3 vezes em menos de um mês, a situação está bem difícil. Mariana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e também pelas suas informações. E olha, gente, agora encerrando a participação da Mariana, vamos encerrar também esse assunto do ônibus por enquanto. E nós vamos agora para o Correio Político. A Prefeitura de Petrópolis apresentou um pacote de medidas com o objetivo de promover a recuperação da saúde financeira do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Petrópolis, o INPAS. São 3 projetos de leis aprovados na Câmara Municipal na última quarta-feira, dia 16, que institui o regime municipal de recuperação previdenciária, além da criação do plano de cobertura da insuficiência financeira do plano financeiro e o plano de amortização do déficit atuário. Além da reestruturação administrativa, um dos projetos aprovados cria o Regime Municipal de Recuperação Previdenciária, com o objetivo de garantir o equilíbrio financeiro, orçamentário e atuarial do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Petrópolis, o INPAS. Regime este inovador, que visa trazer maior garantia aos repasses feitos pelo município de Petrópolis ao INPAS, trazendo assim maior segurança jurídica e transparência ao recebimento desses recursos. O plano de recuperação previdenciária vai ser apresentado em 180 dias e visa estabelecer metas e prazos para a recuperação do equilíbrio atuarial, estimativa do impacto financeiro das medidas e mecanismos de avaliação e monitoramento. Outro projeto institui o Plano de Amortização do Déficit Atuarial, que prevê aportes periódicos da Prefeitura para o INPAS até 2060. Além disso, também foi aprovado o Plano de Cobertura da Insuficiência Financeira, que obriga a Secretaria de Educação a realizar aportes equivalentes a 77,44% da contribuição dos professores, como forma de cobrir a insuficiência do plano financeiro do INPAS, provocada pela segregação de massas no regime próprio de Previdência Social. Essa medida será reavaliada anualmente e tem um prazo de vigência de 75 anos ou até que seja constatado, por meio de estudo, o reequilíbrio integral do plano financeiro da instituição. O município de Petrópolis e o INPAS têm um compromisso com o servidor municipal em garantir todos os seus direitos e trazer maior sustentabilidade ao instituto. E como você pode acompanhar na matéria, eu cometi um pequeno erro, não é déficit atuário não, é atuarial. Mas agora dando prosseguimento ao nosso quadro, na última semana o TJRJ suspendeu a vigência de uma lei municipal aqui de Petrópolis que concediu o aumento de 70% dos salários de membros do alto escalão do Executivo Municipal da cidade. A decisão foi tomada após a ação ajuizada em conjunto ao Partido Socialismo e Liberdade e pelo Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEP. E você vai acompanhar agora uma matéria que foi feita por mim sobre este assunto. Através da decisão da desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar, proferida no dia 18 de julho, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, suspendeu a vigência da Lei Municipal número 8.990 de 2025, que estabelecia o aumento de 70% nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Petrópolis. Na liminar,
a desembargadora destacou que o efeito suspensivo serve para evitar prejuízos ao município por conta dos pagamentos do alto escalão. A decisão foi tomada após a ação ajuizada em conjunto ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, representado pela vereadora Júlia Casamasso, pelo deputado estadual Yuri Moura e pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, que pediram análise do caso por considerar que esse aumento fere o princípio constitucional da anterioridade legislativa, que determina que aumentos dessa natureza só passem a valer a partir da próxima legislatura. Apesar da medida provisória, o prefeito Inkurrami já havia anunciado o congelamento do aumento desses membros do Executivo por 180 dias, alegando crise financeira no município no dia 16 de julho, 2 dias antes da decisão do TJRJ. Além disso, outras ações foram tomadas devido à situação, como a reforma administrativa que extinguiu cargos comissionados em diversas secretarias do município. Colocamos a cidade em estado de calamidade financeira. Com isso será possível corte de contrato, corte de aluguel, corte de comissão, enfim, tudo com o intuito de diminuir o custo da máquina pública. E também suspendemos a recomposição salarial do prefeito, do vice-prefeito e dos seus secretários, mais uma vez visando a diminuição do custo da máquina pública. E olha, gente, questionada pelo Correio Petropolitano, nosso jornal impresso, a Prefeitura de Petrópolis considerou a liminar inválida, já que suspendeu os pagamentos por 180 dias e não demonstrou sinal que vai recorrer à decisão judicial. E olha só, gente, agora num tópico um pouco mais tranquilo aqui do Correio Político, no dia 14 de julho, foi sancionada uma lei municipal de autoria do vereador Dr. Aloysio Barbosa, que reconhece de maneira oficial a tradicional festa de Santo Antônio como patrimônio cultural imaterial aqui de Petrópolis. Realizada no mês de junho, a festa de Santo Antônio é uma das manifestações religiosas e culturais mais significativas de Petrópolis. A festa é realizada na paróquia de Santo Antônio, localizada no Alto da Serra. A festividade é marcada pela valorização da fé, espírito de coletividade e tradição. Com a nova legislação, a festa de Santo Antônio passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. De acordo com a justificativa da lei, trata-se da valorização de uma celebração que reflete a identidade cultural do povo petropolitano. O reconhecimento como patrimônio cultural imaterial tem como objetivo preservar os saberes, práticas e manifestações culturais que envolvem a festa. Gente, agora nós vamos encerrar o nosso quadro Correio Político e também a nossa parte de notícias aqui do Correio Petropolitano Debate de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos receber uma cantora, Lu Marques, que vai conversar um pouquinho sobre música com a gente. Fique por aqui porque o Correio Petropolitano Debate logo logo estará de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos agora para a nossa segunda entrevista da edição de hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre música. Estamos aqui ao vivo com a Lu Marques, que vai realizar um show aqui na cidade e a gente vai conversar um pouco sobre a carreira dela, vamos conversar um pouco sobre música, sobre essa parte cultural que é bem interessante. Boa tarde, Lu, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Obrigada por ceder esse espaço aqui para poder estar conversando. Um prazer te receber aqui no nosso programa. A gente está sempre divulgando cultura aqui, que é um tópico essencial da nossa sociedade. Sim, claro. E para a gente poder começar, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lu Marques, eu sou cantora, sou petropolitana e estou aqui para trazer um pouquinho da minha história para vocês. Então, Lu, para a gente poder começar, vamos no básico. Que tipo de música você canta? Eu canto rock. Canta rock? Canto rock. A gente tem uma cultura bem interessante do rock aqui na nossa cidade. Tem. A gente tem alguns eventos do tipo. Sim. E é bem interessante essa cultura, esse estilo de música que está bem enraizado na nossa sociedade, não é mesmo? Sim, a cidade é um celeiro de grandes roqueiros, né? E como é que você começou nesse meio da música? Bom, eu comecei bem garotinha, né? Eu comecei a cantar com 13 anos. Aí, obviamente, eu fiz uma pausa por causa da escola, né? E aí voltei a cantar com 18. E a partir desse momento eu não parei mais, exceto na pandemia, né? Durante a pandemia ninguém fez nada. Esse período da pandemia foi muito conturbado para todos os pontos da nossa sociedade. Sim, eu acho que a gente vai lembrar disso eternamente. Eu acho não, a gente vai lembrar desse momento eternamente. E um ponto até bem interessante que muitas vezes a gente vivendo a situação, a gente acabou normalizando o que a gente estava vivendo ali. Mas hoje em dia, quando a gente para pensar, realmente é uma situação que é até difícil de entender como é que a gente passou por tudo isso. Nossa, eu ficava me perguntando, será que a gente vai ter que usar máscara pro resto da vida? Tomar todos esses cuidados, indo ao mercado, chegando em casa tendo que lavar todas as coisas, né? Que lá em casa a gente já tinha o hábito de lavar latinha de refrigerante, caixa de leite, caixa de suco. Mas as outras coisas todas, a gente nunca imaginou que um dia a gente fosse ter que fazer isso, né? É verdade. Mas agora, voltando para a parte da música mesmo, e você pode falar um pouco da sua carreira? A gente já sabe que você começou bem nova, que você é do rock. E como é que está prosseguindo sua carreira? Então, eu fiz uma antes da pandemia, eu tinha feito uma pausa por minha conta para reformular, para reestruturar todo o meu trabalho, né?
Você sabe como é que é, quando não está acontecendo do jeito que a gente quer e precisa, é legal a gente dar um passo para trás para recomeçar de uma maneira melhor, mais organizada. Então eu fiz isso. E aí veio a pandemia, então eu inteirei 3 anos sem cantar, sem subir num palco, sem fazer nada. E agora eu tô com uma banda nova, com o Norton Ribeiro, Kleber Santos e o Bruno Soares. São pessoas incríveis, o trabalho está incrível. A gente fez uma apresentação super especial no Solstício do Som de verão, foi massa demais. Já fizemos algumas apresentações assim, agora tem esse show na Colonos, que é uma casa muito conceituada aqui na cidade, e eu estou muito feliz de poder estar levando o meu trabalho para lá. A Colonos, inclusive, é um lugar bem interessante, um pouco diferente, foge um pouco aqui tanto do centro aqui da cidade, mas é uma casa bem legal, um ambiente muito bonito e que a gente tem que admitir que combina totalmente com a energia do rock, não é mesmo? Combina totalmente, é uma casa de rock a Colonos. E como você vê a importância de shows como esse na Colonos? É uma abertura, né? É uma abertura para quem está começando, para quem já está aí na estrada há um tempo. É uma casa interessante e é um público que vai lá para assistir rock. Então eu acho importante, eu acho que deveria haver outros espaços como a Colonos na cidade, direcionadas para o rock, sabe? Porque você toca num barzinho, beleza, não estou menosprezando nada nem ninguém. Eu toco em muitos bares, né? Eu canto em muitos bares, mas você poder ter a chance de se apresentar, né, com aquilo que você faz de melhor, no meu caso é o rock, numa casa especializada é outra coisa. E a gente tem que destacar um outro ponto também, que tem toda essa questão do significado do pertencimento nos locais do rock, realmente, que é um público um pouco mais específico, muito forte aqui na cidade, mas é um público mais específico. E também a gente tem que levar em consideração que você é uma mulher vocalista do rock. E, às vezes, muitas das vezes, a parte do rock é um pouco mais fechada a gente não vai dizer que é mais fechada, mas que vai se criando um preceito que é algo mais masculino. Como você se sente realmente representando toda uma parcela maior da nossa sociedade, né? Uma parcela que tem até mais pessoas, e a gente tem mais mulheres no mundo hoje em dia do que homens. Como você se sente realmente representando toda essa comunidade enorme? Para mim, é um motivo de orgulho. É orgulho, porque é um movimento de resistência que nós mulheres temos que fazer para poder ocupar os nossos espaços, né? Então é um motivo de orgulho para mim. Eu acho que isso, numa certa medida, eu acredito que está abrindo, os espaços estão se abrindo um pouco mais. Nós temos hoje grandes cantoras de rock no Rio de Janeiro, no estado do Rio, são incríveis e a gente está mesmo tomando aquilo que é nosso. É um caminho que vai se trilhando e mais pessoas vão entrando nessa caminhada, não é mesmo? Quanto mais você vai caminhando, mais o caminho vai se formando. Perfeito. E agora, vendo que você teve agora voltando mais para a sua carreira, vendo todo esse tempo que você teve, todo esse tempo de carreira, aquele momento da reformulação que você mesmo citou, como que você vê esse período da sua carreira? Você vê com orgulho? Vejo com orgulho, sim, porque é preciso muita coragem para você sair de cena. No momento em que você está, como é que eu posso explicar? Numa certa posição já, né, você sair para reformular tudo, tem que ter muita coragem. Lógico que eu ficava me perguntando como será que vai ser quando eu estiver pronta para voltar. Será que ainda vai ter espaço para mim? Eu vou te falar que não está sendo uma coisa assim muito simples, né, de fazer esse retorno, mas está acontecendo, então, 2 vezes orgulhosa que eu fico de mim mesma, por ter tido a coragem de dar um passo para trás e agora de retomar, dando vários passos para frente. Perfeito. Lu, tem mais algum ponto que você queira destacar sobre a sua carreira no geral? Eu só quero dizer que tem uma coisa muito legal. Eu estou muito feliz porque a minha música Você Me Deixa Sem Ar tá aí nas plataformas digitais, toca na Rádio Tribuna, no programa Machine Head. Está disponível no Spotify, na Amazon, então quem tiver interesse em conhecer, o nome da música é Você Me Deixa Sem Ar, Lu Marques. Vai lá conferir. Perfeito.
Então, só para a gente poder finalizar nossa entrevista de hoje, vou pedir para você fazer um convite para o nosso público roqueiro, ou até mesmo quem não é tão do rock, mas que tem interesse em música no geral, para comparecer. Ah, sim, porque é importante, né? Você não tem que gostar só de rock para curtir, né? Você pode curtir vários tipos de música e gostar do rock também. Eu trouxe uma colinha aqui com o endereço da Colonos, eu não consegui memorizar. Então, gente, vamos lá. Dia 2 de agosto eu vou estar na Cervejaria Colonos a partir das 20h30 com o meu show Solo Marques. Vai ser um show incrível. Tem músicas da década de 70, anos 2000. Fiz uma mistura assim bem legal para o repertório. E a Colonos fica na rua Professor Cardoso Fontes, 108, na Castelânia. Tá bom? Então tá feito o convite. Já entrem em contato, façam suas reservas para não ficarem sem lugar. Perfeito, gente. Então, já fica aqui o convite para realmente esse show, para impulsionar esse rock que é muito importante e é muito legal mesmo. É isso aí. Te agradeço muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Um prazer te receber. Gente, agora a gente recebeu a Lu Marques, a gente vai encerrar nossa entrevista de hoje e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate, que hoje teve 2 entrevistas. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.